Aqui é o professor Jonathan e vamos fazer então a correção das atividades bimestrais de 2021, tá? De Geografia. A primeira pergunta aqui é para assinalar a alternativa que não aponte um dos efeitos do processo de industrialização. Ou seja, que não aponte então os efeitos de um processo de industrialização sobre o espaço geográfico. A primeira alternativa, aumenta o consumo de energia? Sim, aumenta. Tá? Então a industrialização vai aumentar aí o consumo de energia. Questão B, ampliação das trocas comerciais? Sim, vai aumentar então as trocas comerciais. Questão C, intensificação do processo de urbanização? Também, vai aumentar as cidades, vai ter o processo de urbanização. Questão D, vai aumentar o número de ofertas de emprego no setor primário? Será? Não, né? Então a resposta certa é a questão D, tá? Não vai aumentar as ofertas de emprego no setor primário, mas sim vai aumentar o número de oferta do setor secundário e terciário, ok? Questão 2, questão aqui da UEL. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII foi o quê? A acumulação resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. Tá? Então a Inglaterra se tornou industrial primeiramente, né? É porque ali tinha já um capital, né, financeiro, ok? Já tinha então um capital financeiro ali para poder se industrializar. A questão 3. Leia o texto a seguir e aponte a alternativa que se adequa à interpretação. A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, em quantidades maiores de qualquer outra coisa, conseguiu realizar no passado, foi a chave para tudo que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época, desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos antes. Então ali é para apontar a alternativa que adequa à sua interpretação. Questão A. O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor? Não, né? Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que esse foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito de produção? Sim, pessoal. Então, a máquina a vapor foi responsável, né, pelo advento da Revolução Industrial, tá? Porque foi ali a primeira máquina aí criada, né, que impulsionou, né, a produção em escala. Questão 4. Uma questão de Enem. A segunda Revolução Industrial no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico. É uma revolução que está relacionada com a proliferação de pequenas e médias? Não, né, pessoal? Produção com aporte de grandes capital? Não sei não. Técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo? Sim, pessoal. Então, a segunda revolução ali industrial, né, que ocorreu principalmente a partir dos Estados Unidos, né, ele surgiu a partir ali do surgimento, então, do fordista, né, a produção fordista, ou seja, a produção seria, então, levada em escala, né, e padronizada, ou seja, que cada trabalhador fazeria uma parte do processo produtivo, tá? Então, começaria ali com a produção de pneus, a linha de montagens e assim até chegar no final, ali da fábrica, ok? A questão 5.
Entre as características da segunda revolução industrial, podemos citar: concentrou-se na indústria de aço automobilística e a utilização de eletricidade em larga escala. Comparada à primeira etapa da revolução industrial, é uma fase de menor importância? Acho que é falsa essa, né? Possibilitou a expansão dos capitais financeiros somente no continente europeu? Não. Revelou o potencial de países como a Alemanha e a França que se aliaram à frente ao poder britânico? Também não. Então a resposta aqui é a questão A. Tá? Concentrou-se na indústria de aço automobilística e a utilização de eletricidade em larga escala. Ok? Questão 6. A questão 6 ali, então, o processo de industrialização no Brasil foi iniciado de maneira mais consolidada. A partir de qual processo, então, a partir de qual momento, então, no Brasil iniciou a industrialização, né, de maneira mais consolidada? Questão A, pelos portugueses que viam sua colônia? Falso, pessoal. Pelo governo Vargas, graças ao efeito sentido pelo frente da crise de 1929? Pela ditadura militar, que se preocupou em mobilizar mão de obra excedente das grandes cidades em função da ocorrência do êxodo rural? Pelo governo FHC, que sentiu a necessidade de transformar o Parque Industrial Brasileiro para atender o mercado externo? Então a resposta aqui, pessoal, vai ser na resposta questão B. Pelo governo Vargas, graças ao feito sentido pelo país à frente da crise de 1929. Então, em 1929, ocorreu a crise do café, tá? Então, houve a decadência das fazendas de café, e aí o governo Vargas viu, então, obrigado a abrir, trazer novas empresas, ou seja, investir em empresas estatais para estimular aí a economia, tá? Foi a partir daí que começou a vir também as novas indústrias, novas montadoras, tá? Questão 7. Observe o mapa abaixo. Então temos aqui a distribuição espacial da indústria em 2002, tá? Um pouquinho meio antigo esse mapa, mas ela representa um pouquinho da concentração industrial aqui. Temos acima então a representação do espaço geográfico industrial brasileiro. O que se pode perceber com a leitura do mapa existe uma homogeneização da indústria no brasileiro? Não, não existe homogeneização. Existe o quê? Uma concentração. Tá? Uma concentração ali na região sudeste. O peso que as normas franco-mandadas possuem graças ao fato dela sozinha ser equivalente à produção industrial do centro-sul? Falso, né? A herança histórica de concentração industrial ocorrida na região sudeste? Verdadeira. Então, a herança histórica da concentração industrial ocorrida na região sudeste do Brasil. Tá? Questão 8. Tanto se analisarmos o território brasileiro quanto levarmos em conta as configurações espaciais do mundo, podemos perceber que a legislação não se distribui de forma homogênea. Fatores locacionais que redirecionam a atividade industrial pela diferente localidade são os principais responsáveis por essa dinâmica. Entre esses fatores podemos considerar proximidade dos grandes centros administrativos globais, presença de mão de obra barata, existência de infraestrutura e meio de transporte, fornecimento de incentivos fiscais por parte do governo. Essa proximidade dos grandes centros administrativos globais, não, né? Presença de mão de obra barata, podemos que sim. Existência de infraestrutura, então vai ser aqui a 2, a 3 e a 4, tá? Então, 2, 3 e 4, alternativa aí. Questão 9. O período comumente denominado dos anos dourados marcou uma etapa de recente história brasileira associada ao desenvolvimento da abertura de rodovias, tá? Função da rede elétrica, tal. A que governo tal período está associado? Então, está Juscelino Kubitschek. Ok? Então a resposta é a questão A. A 10, sobre o processo de industrialização brasileira.
A questão 10, sobre o processo de industrialização brasileiro, são feitas as seguintes afirmações. A partir de 1930, começou um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. A partir da Segunda Guerra Mundial, assentou o processo de estatização da indústria na região sudeste. A partir de 1964, ampliou-se o parque industrial para atender a demanda da modernização da agricultura. Quais são corretas? São feitas segundo as afirmações. Questão 1 e 2, né? Alternativas. A partir de 1930 começa um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. Não, né? Vai ser então a alternativa somente 2. A partir da Segunda Guerra Mundial, assentou-se o processo de estatização das indústrias na região sudeste, tá? Surgimento das indústrias estatais, ok? Questão 11. Tanto se analisarmos o território brasileiro quanto se levarmos em conta as configurações espaciais do mundo, podemos perceber que a industrialização não se distribuiu de forma homogênea. Um dos fatores locacionais que redirecionam a atividade industrial pelas diferentes localidades são o principal responsável por essa dinâmica. Então é a mesma alternativa lá, é questão E de novo. Beleza, pessoal? Fechou?